A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 9, Jovens, que tem como título Abacuque, a fé como forma de vida. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, a qual estamos falando sobre os profetas menores. E na lição de hoje chegamos ao oitavo profeta, do qual nós estamos falando dos 12 que iremos falar. E hoje estamos falando do profeta Abacuque. Pois bem, vamos iniciar nosso subsídio extra da lição de número 9, Abacuque, a fé como forma de vida. Então vamos lá, meu irmão. Subsídio extra para os irmãos que dão aula na sala de jovens e adultos. Abacuque, meu irmão, é o profeta mais culto dentre todos os profetas menores. Isso é interessante se falar, que ele é o profeta mais culto e o último dentre os de Judá. Até agora, nós no início falamos sobre isso, que existem os profetas que profetizaram para Judá e os profetas que profetizaram para Israel. E Abacuque é o último dentre os profetas de Judá. Ele era filósofo, ele era poeta e ele era músico. Seu livro registra, meu irmão, experiências práticas e comoventes. Encontramos na sua narração ensino explicando por que a iniquidade não triunfa, que o Senhor é o Deus do universo e seu desejo é que seus filhos se comuniquem com ele. Que feliz é o crente, meu irmão, que espera pacientemente a revelação do Senhor. E o interessante é que se tenha se falar também sobre esse livro de Abacuque, meu irmão, é que o ensino central do livro de Abacuque é Abacuque 2,4, tem uma parte que fala assim: o justo viverá pela fé. Então esse é o ensino central do livro de Abacuque. O nome Abacuque significa literalmente abraço. Significa abraço. Lutero comentou que Abacuque revela seu encorajador, ou alguém que acolhe, outro no seu coração e nos seus braços, como alguém que consola uma criança que chora, fazendo-a acalmar-se. Meu irmão, pouco se sabe sobre Abacuque, sobre a sua vida, sobre como foi, do que vivia, mas possivelmente ele era um cantor do templo, ele era sacerdote da tribo de Levi. Ele seria, nesse caso, filho nativo de Jerusalém, ou seja, então ele era contemporâneo de Jeremias. Abacuque, meu irmão, profetizou após as reformas do rei Josias. Pouco tempo depois, Nínive caiu. Babilônia, ou o reino caldeu, como também é chamado, passou a ser a potência dominante do mundo. Então é nesse período que Abacuque encontra-se, é nesse fundo histórico. Então, no que se refere à política e à religiosidade em Judá, na época de Abacuque, meu irmão, as condições eram péssimas. O rei Josias tinha sido morto pelo faraó Neco. Agora o rei Jeoaquim estava reinando, e agora sobre seu povo, mas infelizmente ele estava reinando, mas como rei vassalo do Egito. Então a decadência moral e espiritual do povo, meu irmão, tinham conduzido a um deslize final e fatal. As profecias, avisos e reformas de Jeremias e Isaías sobre o ciclo nocivo do pecado tinham se cumprido várias vezes, e agora o povo estava arrogante e formalista, maduro, enfim, para o julgamento e o castigo decorrente disto. Meu irmão, o tema do livro de Abacuque é a santidade de Deus. Não esqueça disso, a santidade de Deus. Ao escrever, o profeta enfatizou a justiça de Deus sobre Jerusalém ou Judá, castigando seu povo por ter ele continuamente esquecido do seu Senhor. Sendo santo, meu irmão, o Senhor abomina o pecado, e aquele que insiste em transgredir eventualmente sente o flagelo e a tormenta da sua justiça. Meu irmão, os povos pagãos, como Naum predisse, a gente falou sobre Naum na aula passada, então os povos pagãos, como Naum predisse, foram e serão alvos da justiça de Deus. E também as ovelhas escolhidas, se não obedecerem à voz do seu pastor, terão que passar pelo tratamento amargo da disciplina divina, meu irmão. E era isso
que Deus levanta Abacuque para falar ao povo de Judá. E é isso que vai falar no capítulo 1 de Abacuque, do versículo 1 ao 4, vai falar o clamor do profeta. Abacuque inicia perguntando a Deus por que demora tanto a realizar sua justiça. Sua queixa é que tudo em volta é violência, opressão e perversidade. A própria justiça está sendo torcida. O profeta acha estranha, meu irmão, a atitude do Senhor. Faça a situação presente e anela por uma intervenção divina rápida. Os problemas dos seus dias lhe aborrecem, e o profeta sabe que a única resposta é a que virá do Altíssimo para endireitar os caminhos contenciosos do homem. O profeta expressa o mesmo pensamento do salmista quando declara, Salmo 10, versículo 1, por que, Senhor, te conservas longe, te escondes na hora da tribulação? Aí Deus vem e responde ao profeta. Está no capítulo 1, do versículo 5 ao 11. O Senhor ouve o pedido de Abacuque e responde. Ele diz a Abacuque que o julgamento é iminente e que virá sobre Judá, como está determinado. Deus fala acerca do poderio caldeu, que no futuro não muito distante atacará Jerusalém e causará grande horror e ruína a muitos. Sua força será extraordinária e seus desejos de conquista sem igual. Não terá medo de qualquer coisa ou líder que se opuser a ele. Rirá até das fortalezas dos seus adversários. Cultuará e louvará o seu próprio poder, cujo poder é o seu Deus com D minúsculo. Meu irmão, tão intenso e pavoroso será esse ataque dos caldeus que o Senhor disse ao profeta Abacuque. Está lá no capítulo 1, versículo 5, que fala, realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. E conforme Deus afirmara, meu irmão, o grande império babilônico veio sobre Judá, e as suas investidas foram tremendas, que no ano 586 a.C. penetrou em Jerusalém, arrasou Jerusalém por completo, destruiu o templo e levou seus cidadãos como prisioneiros para a sua terra. Abacuque ouve aquilo, a resposta de Deus, e agora vem refutar aquilo que Deus falou. Está em Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Observe que nós estamos fazendo um estudo praticamente do versículo por versículo. Não estamos comentando versículo por versículo, mas estamos dando o que está dentro de cada versículo, ou seja, o clamor do profeta. Isso no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Depois do versículo 5 a 11, vem a resposta de Deus. E agora do 12 ao 17 é a refutação de Abacuque. Porque depois de ouvir a resposta de Deus, o profeta parece que teve uma certa dificuldade em aceitar o que o Senhor iria fazer em Judá. Antes ele reclamava da iniquidade do povo, mas agora, percebido que a ira divina será desencadeada sobre Judá, Abacuque recua um pouco em seus protestos e procura convencer Deus que talvez tenha agido com demasiado vigor. O profeta, meu irmão, ele não compreende o fato de o Senhor usar uma nação pagã para efetuar o seu propósito contra o seu povo. Aí como é que um Deus de absoluta santidade pode usar da violência de uma nação pagã para punir o seu próprio povo? Está lá no versículo 13 do capítulo 1. Meu irmão, aplicando a analogia da pesca, Abacuque compara a Babilônia a um pescador que com suas redes e anzóis apanha muitos peixes. Esses peixes representam os povos. Com essas armas, Babilônia irá fisgar e capturar Judá. Os caldeus, de tão convencidos que eram contra a sua força, ofereciam sacrifícios a seus instrumentos de conquista, meu irmão. Alguns pensam que um tal culto às suas redes acontecera literalmente naquela época entre o povo deste império. Porém, não se encontra base suficientemente verídica para dizer se de fato isso aconteceu. Então, a melhor interpretação é aquela que diz que estes artigos de pesca simplesmente simbolizavam as verdadeiras armas bélicas usadas para subverter e assolar as nações. Então, preocupado, Abacuque pergunta ao Senhor se a matança efetuada por esses bárbaros continuará sem piedade por muito tempo. Ou como poderíamos analogicamente perguntar, quando é que a época da pesca do rio terminará? Era como Abacuque estivesse falando isso para Deus.
Nisto observamos o coração quente, meu irmão, e acolhedor do profeta, que sabia que seu povo tinha desgostado a Deus e precisava ser disciplinado, mas não queria que sofresse tanto sobre o jugo, no caso, do novo poderio do Oriente, que eram os babilônios que estavam vindo para exercer o juízo de Deus sobre Judá. Por isso ele intercedia e buscava obter de Deus razões, mas razões compreensíveis referente ao castigo vindouro a Judá. Era isso que ele estava buscando. No capítulo 2 vai falar sobre a visão, porque o diálogo entre Deus e Abacuque continua. O profeta que ouvira da parte do Senhor o que estava reservado ao seu povo, agora aguardava uma segunda resposta. Verdadeiramente, meu irmão, esse arauto tinha demonstrado coragem e até ousadia em questionar os meios de agir de Deus. Há uma versão que insere aqui o provável pensamento de Abacuque. Eu sei que tenho me precipitado em falar ousadamente desta maneira a Deus. Portanto, meu irmão, resolvido a ouvir o Senhor, o profeta espera as suas palavras. E é isto que vai começar o capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Ele está escrevendo a visão. Porque uma das proclamações mais inspiradas e comoventes de toda a Bíblia vai se encontrar nesses versículos. Realmente, meu irmão, há razão de grande valor nessa resposta de Deus ao seu porta-voz. Antes de comentar a segunda resposta do Senhor, observe no primeiro versículo, meu irmão, do capítulo 2, a determinação de Abacuque de receber essa mensagem de Deus. Ele se coloca numa torre de vigia, decidido posicionar-se na torre esperando receber o que o seu Senhor vem para transmitir-lhe. Nisso notamos sua fé evidenciada pela resolução de ouvir a voz de Deus. Obviamente, meu irmão, isto é um retrato simbólico, mas mesmo assim mostra o preparo do coração do profeta ante a expectativa da resposta divina. As instruções do Senhor para Abacuque consistem em escrever sobre tábuas de grande porte a mensagem sobre o juízo do ímpio. A mensagem seria tão clara e tão manifesta que até o apressado a leria e compreenderia o que estava escrito. A visão, meu irmão, não trata de julgamento de Judá, mas do julgamento inevitável dos caldeus e dos outros futuros inimigos do Senhor, como também a preservação do povo de Deus. A visão se cumprirá no futuro, quando os babilônios serão julgados, e mais adiante, quando outras nações serão julgadas. A promessa do Senhor ao seu profeta é que, de fato, a visão se cumprirá. Não haverá cancelamento nem omissão, mas apenas o cumprimento específico e exato da profecia. A pergunta de Abacuque, até quando, Senhor? Foi plenamente esclarecida nessa revelação dada por Deus. Versículo 3 do capítulo 2. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Em outras palavras, paciência, meu profeta. Eu estou realizando todos os meus objetivos e nada me impedirá de cumprir aquilo tudo que eu tenho falado. O famoso e tão estudado ponto central deste oráculo, que nós falamos no início desta podcast, que é o justo viverá pela fé. É citado também 3 vezes no Novo Testamento. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. É o mesmo que mudou de forma estupenda a vida do reformista Martinho Lutero e tornou-se o posicionamento-chave da reforma protestante realizada no século XVI. Essas palavras, meu irmão, ainda são fundamentais à vida espiritual do crente. Sua justiça depende de sua fé, e sua fé depende da crença, meu irmão, em Jesus como o único e verdadeiro Salvador. É o princípio da real consagração ao Senhor. O soberbo confia em si mesmo, em sua própria aptidão, porém está se enganando e sofrerá um dia as consequências da sua fé humana. O justo, meu irmão, ao contrário, ele viverá pela fé. É fé em Deus que aqui está falando, e ao seu tempo colherá os seus frutos eternos por elas produzidos. Agora o autor da lição,
O autor do livro, nem da lição, o Abacuque, no capítulo 2, do versículo 6 ao 20, ele vai falar de 5 aflições dos caldeus. Então, nesses 15 versículos, que é do 6 ao 20 do capítulo 2, encontramos 5 ais sobre os babilônios. A lista do ais é composta pelas nações, todos estes, o versículo 6 fala, que tinham sido subjugados pelos caldeus. Elas levantam suas vozes em protesto contra a infâmia do seu opressor. Então veja quais são os 5 ais, meu irmão. Isso no capítulo 2, versículo 6 a 8, ai do avarento. 9 a 11, ai do cobiçador. 12 a 14, ai do que pratica a crueldade. Do 15 ao 18, ai do corrupto. 19 e 20, ai do idólatra. Então, em meio a estas declarações acusadoras e julgadoras, notamos duas fases de encorajamento e esperança. No versículo 14, porém, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E no versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Então, isto indica, meu irmão, que um dia a impiedade que infesta o mundo será dissipada e o aroma refrescante da glória divina encherá a terra. Também salienta a onipresença do Senhor no seu santuário, meu irmão. Ele ainda domina. Deus ainda domina e dominará. O contraste, meu irmão, entre Deus e os demais deuses de madeira, ouro ou prata, mostra que somente Ele é o Senhor. O mundo, entretanto, deve aguardar silenciosamente o seu juízo e a manifestação da sua santidade. Ele, e não os outros deuses, é digno de toda reverência, louvor, glória e temor. E Abacuque vai terminar o seu livro, claro, inspirado por Deus, que é o capítulo 3, com uma oração. É um belo salmo que vai encerrar o livro de Abacuque. Nele vamos notar petições, declarações de fé, louvores, mesmo reconhecendo que Judá será julgado e subvertido, meu irmão. O profeta termina o seu relato com exclamações de vitória e alegria, pois tem aprendido a ter fé em Deus em todas as circunstâncias e situações. Então ele começa falando sobre o seu desejo, que é o principal desejo do profeta. E está no capítulo 3, o versículo 1 e 2 vai falar sobre esse principal desejo de Abacuque. Porque o poema começa dizendo que as palavras que o profeta ouviu têm nos assustado, mas mesmo assim ele ouviu, o que ele ouviu assustou ele, mas mesmo assim ele não deseja impedir o trabalhar de Deus. Ele crê, meu irmão, que a ira divina é de vez em quando necessária sim no mundo. Contudo, ele apela para lembrar-se de que o Senhor é misericordioso. Seu principal desejo, meu irmão, em meio às frustrações, é de que Deus avive sua obra, que é o seu rebanho. O profeta anela a continuação da operação divina em meio ao seu povo e que no decorrer dos anos, meu irmão, Deus possa restaurar Israel ao seu devido lugar. Não seja severo demais ao castigá-lo e o faça conhecido e novamente digno entre as nações, trazendo honra ao seu bendito nome. É isto, meu irmão, o desejo de Abacuque. E ele prossegue falando a glória do santo, que vai do capítulo 3, do versículo 3 ao 16, ele vai falar sobre a glória do santo. Porque a expressão que está no capítulo 3, versículo 3, Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o santo. Quer dizer simplesmente, meu irmão, que a manifestação do Senhor e sua justiça e glória viriam direto desses locais. Representam meramente o ponto de partida da vinda de Deus contra os caldeus. Temã era um distrito ao sul de Edom, enquanto Parã é uma área montanhosa na região do Sinai. Meu irmão, esta analogia é paralela àquela usada por Moisés em Deuteronômio 33:2, que diz que o Senhor veio de Sinai e Seim, e também menciona o Monte Parã. A linguagem poética de Abacuque, meu irmão, narra uma vinda real do Altíssimo, ou seja, uma teofania, é um aparecimento de Deus de forma diferente de sua autêntica aparência, porque sabemos que Deus é Espírito, mas Deus vai se manifestar de forma teofânica, vai aparecer. Então, nessa oração, o profeta salienta dois aspectos da justiça divina: seu direito de julgar e seu propósito em julgar.
Sobre este aspecto, o profeta descreve o impressionante poder de Deus. Isso tudo no capítulo 3, porque o versículo 6 ele fala: a terra treme. No 11, o sol e a lua param. 14, transpassas a cabeça dos guerreiros. E tem vários outros exemplos, irmão. Se você ler o livro do profeta Abacuque, então tudo isso deixa o arauto sem forças, sem força, lábios trêmulos, podridão nos ossos e joelhos vacilantes. Ele fica apavorizado com aquilo que Deus fala para ele. Ao alistar esses atributos divinos, ao ouvir o som da marcha do exército do Altíssimo, irmão, Abacuque fica comovido em seu íntimo, reconhecendo que somente o Senhor tem autoridade absoluta para julgar os povos. Então, os propósitos, meu irmão, em julgar, como temos notado também em outras profecias, são para destruir seus adversários e para salvar o seu povo. Então, após estabelecer esses fatos no coração, Abacuque decide, como Deus lhe falara, esperar em silêncio o dia da angústia, porque vai vir. Alguns interpretam esse dia como sendo aquele em que Judá será invadido e devastado pelos babilônicos. Outros acreditam que é o dia do julgamento do Senhor sobre os babilônicos. Meu irmão, porém, é consenso geral que este dia de calamidade é o que sobrevirá aos inimigos dos judeus. Então o profeta será recompensado a sua espera tranquila e poderá descansar confortavelmente, pois o Senhor terá tratado com justiça aquele que oprime o seu povo. E por fim, os versículos 17 a 19 de Abacuque 3 vai falar da exultação de Abacuque, porque a conclusão da mensagem deste porta-voz de Deus é singular, é única. É uma exclamação de fé e ânimo ante a circunstância escura de Judá. Ainda que esta terra nada esteja produzindo e os animais da lavoura tenham sido levados ou mesmo destruídos, todavia ele se regozija no Deus da sua salvação. Pelos olhos da fé, meu irmão, o profeta viu além da carência de víveres do seu dia a dia, ou seja, dos alimentos, do necessário, e avistou um futuro resplandecente, quando o santo de Israel faria rejuvenescer a lavoura, os animais, a terra e o povo. Seu coração, ao meditar neste fato, palpitava alegremente. Abacuque entoava louvores ao seu Salvador. Com isso, sentia-se seguro e protegido na fortaleza do seu capitão, onde recobrava forças. Corria, andava, dava glórias ao seu Senhor. Como é que Abacuque pode ter se conduzido de tal forma? Porque ele não somente pregou sobre o viver retamente pela fé, como também aplicou esse princípio espiritual à sua vida. Sua fé se alicerçava no Senhor, meu irmão, dos céus e da terra. Assim ele podia confiadamente exultar no Deus a quem servia. Ele estava ciente de que as promessas de seu pai iriam se cumprir e que sua esperança iria tornar-se em gloriosa realidade. Então é isto que nos fala, meu irmão, o livro do profeta Abacuque, ao qual debatemos aqui, ao qual falamos para os irmãos, da lição de número 9, fornecemos subsídio extra. Fornecemos subsídio extra comentando capítulo por capítulo do livro de Abacuque. Então, assim, nós terminamos essa podcast de hoje, que fala da lição de número 9, jovens, que fala sobre Abacuque, a fé como forma de vida. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora.